fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. And the only place that you can worship Him, the only place He'll ever meet you, there's one church, one place, one time, one people. E o único lugar que você pode adorá-lo, o único lugar que Ele te encontrará, tem que há uma igreja, um tempo, um povo, tudo que Deus encontra. And I hope that the Lord blesses the message to your heart here. E eu espero que o Senhor abençoe a mensagem em nossos corações aqui. Coming to Tucson, Agora, indo para Tucson, fui estranho. those visions speaking to you in the name of the Lord, not one of them, as I ever can recall, will ask anyone else, if they can recall any time that He ever did say anything but what was the truth. Aquelas visões te falando no nome do Senhor, nenhuma delas até onde posso lembrar. Pergunte a qualquer um, a qualquer tempo, se eles podem lembrar que ele alguma vez disse qualquer coisa que não fosse a verdade. Always happens just the way He says it will happen. Isto sempre acontece exatamente da maneira que ele diz que acontecerá. Supposed to, according to the Scriptures, return to us in this last days and this type of ministry. E ele está suposto a, de acordo com as Escrituras, retornar a nós nos últimos dias neste tipo de ministério. That'll be after the baptism of the Spirit and speaking in tongues and divine healing and so forth, these things, the capping of the Pentecostal message. Isso será depois do batismo do Espírito Santo e do falar em línguas e da cura divina e assim sucessivamente estas coisas. A parte mais alta da mensagem pentecostal é o que estamos falando hoje. We're speaking of today, this ministry of the Christ Himself impersonated among His people with the very same things that He did when He was here on earth in His body, the bride, which is part of Him, doing the same things as husband and wife or king and queen just before the marriage ceremony. Este ministério do próprio Cristo personificado no meio do seu povo, com as mesmas coisas que ele fez quando ele estava aqui na terra. Em seu corpo, a noiva, que é parte dele, fazendo as mesmas coisas como marido e esposa, ou rei e rainha, pouco antes da cerimônia matrimonial. Lord willing, I wish to speak some on that out in our campaign here at the Embassy Hotel. And kind of get acquainted, in my humble way of doing it, the time and the... Nesta semana, o Senhor permitindo, eu gostaria de falar um pouco sobre isto na nossa campanha aqui no Hotel Embassy e familiarizando com a minha humilde maneira de fazer isto. That we're living, if a person don't know which way to go, what to do, or how to turn, you're not walking by faith anymore. You're just... O tempo e a hora em que estamos vivendo, se uma pessoa não sabe para que lado vai, o que fazer, ou como virar, você não está andando mais pela fé. And presume is to advance without official authority. Você está apenas adivinhando, você está presumindo, e presumir é avançar sem autoridade oficial. We haven't got the real official authority to know what God said would take place in this hour. How are we ever going to face this hour? Então, se não temos a verdadeira autoridade oficial para fazer o que Deus disse que aconteceria nesta hora, como vamos alguma vez enfrentar esta hora? We've got to face it knowing by faith in His Word the things that's supposed to be happening now and the condition of the nation, condition of the people, condition of the church,
and so forth. We've got to know that, and then how to walk out to face it. E temos que encarar isto. Sabemos que pela fé em sua palavra as coisas que devem acontecer agora, e a condição das nações, a condição do povo, a condição da igreja, e assim sucessivamente. Boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez no Tabernáculo da Fé, aqui em Porá. Quero estender os nossos cumprimentos aos irmãos que nos assistem pela internet. Nós estamos aqui pela graça de Deus, numa tarde chuvosa, né, amor Jorge? Muitas bênçãos. Calor muito forte, mas agora a chuva veio recompor o clima. E mais uma vez nós estamos aqui para estar presente na presença de Deus, cultuarmos, termos um tempo de meditação na palavra, e cremos que seremos muito abençoados. Nós estamos aqui com o irmão Antônio Vieira, que vai fazer a oração, para darmos o início a este culto. Esse trabalho tem a direção do pastor José Alves. Sempre gosto de fazer menção a isso. Vamos lá, irmão. Uma boa noite a todos os irmãos que assistem pela internet. E agradeço a Deus por Ele ter nos dado a graça de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para louvar e bendizer o Seu santo nome. Que o Senhor possa continuar abençoando esses evangelistas, ó Deus, para que eles tragam a mensagem que nós necessitamos, conforme a sua perfeita vontade, ó Deus. Que o Senhor possa visitar, ó Deus, a todos neste momento, ó Deus, dando graça, ó Deus, cuidando de cada um. Não sabemos as necessidades, ó Deus, mas sabemos que são muitas. E que o Senhor possa socorrer a cada um, ó Deus, curando os enfermos, ó Pai, e levando a eles a bênção que eles necessitam, ó Pai, porque nós confiamos em Ti e estamos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus, e que o Senhor nos ajude e nos abençoe, como o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, se conosco mais uma vez, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe, irmão Antônio. Nós vamos, como de praxe já, termos um momento de meditação. Eu gostaria de trazer a continuidade daquele assunto sobre as dispensações, mas dentro de um âmbito e um paralelo das 7 eras com as 70 semanas de Daniel. Porque eu entendo que fica melhor para a gente concluir a 7ª e 8ª dispensação, que é o período milenial, e o último, que é a conclusão de todo o propósito do plano de Deus, que é a vida eterna, corpo glorificado, e assim por diante. E logo após este momento, nós teremos a mensagem do evangelista, do irmão Jorge Alexandre, que estará nos trazendo a mensagem, como nos trouxe no sábado passado, uma mensagem muito abençoada. Mas antes disso, nós vamos ouvir um hino. O irmão Pedro vai trazer para nós o hino Graça Superabundante, com a irmã Laísa. Vamos lá, irmão Pedro? Sei que a vida te feriu e cicatrizes tem, de batalhas que lutou sozinho, sem ter ninguém. Do seu lado Deus está e lhe dá forças para continuar. E mesmo assim nunca parou
sequer pra reclamar. Toda a luta que enfrentou, Jesus Cristo viu. E mesmo que não percebeu, Ele nunca partiu. Pois a morada de Deus é o seu coração e Ele te garante. Terá problemas, mas a graça é superabundante. Antes que termine o dia, um escape encontrará. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Um anjo acampa ao seu redor para proteger de todo mal. As feridas da batalha serão a glória no final. Toda a luta que enfrentou, Jesus Cristo viu. E mesmo que não percebeu, Ele nunca partiu. Pois a morada de Deus é o seu coração e Ele te garante. Terá problemas, mas a graça é superabundante. Antes que termine o dia, um escape encontrará. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Para proteger de todo mal. As feridas da batalha serão a glória no final. Antes que termine o dia, um escape encontrará. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Um anjo acampa ao seu redor para proteger de todo mal. As feridas da batalha serão a glória no final. As feridas da batalha serão a glória no final. Graças a Deus, nós estamos sentindo maravilhados com Deus tem feito em nossas vidas. Através desses dias, Deus tem nos ajudado no conhecimento e na aproximação espiritual. Este é o propósito de Deus para conosco e nós para com Ele. Estarmos cada dia que passa mais próximo. Sábado passado, nós trouxemos o assunto sobre dispensação. Eu queria só relembrar um pouco para nós darmos continuidade. Nós falamos que dispensação é um período em que Deus, através do seu plano para com a humanidade, Ele trata
com os homens. É a interação entre Deus e a humanidade em cada período. E nós falamos sobre o período da inocência, que é lá de Gênesis, período da consciência, o período antediluviano, depois, o período pós-diluviano, o período do governo humano, que é através da organização política, e depois a dispensação patriarcal, ou dispensação da promessa, começamos a falar sobre Abraão. E depois temos a dispensação da lei, falamos sobre a lei. E concluímos sobre a dispensação da graça. É a nossa dispensação, é o momento que estamos vivendo. E nós concluímos um assunto. Agora, o que eu vou falar hoje, irmão Jorge, parece uma reprise do que falei sábado. Mas não é. Se vocês observarem, nós vamos entrar no mesmo assunto sobre a dispensação da graça, mas num sentido mais específico, abordando uma relação entre as 7 eras, que é essa dispensação que nós estamos vivendo, e as 70 semanas de Daniel. Eu gostaria de recapitular a vocês a escritura bíblica em Efésios capítulo 1, versos 7 a 10, para darmos início. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar, congregar em Cristo todas as coisas. Vamos guardar isso aqui. Tornar, congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quer dizer, todo o plano de Deus, desde o início da materialização do mundo, através das dispensações dos tempos, Deus estabeleceu a manifestação do seu Filho Jesus aqui, para que tudo pudesse congregar em torno de Cristo, todas as coisas, desde o início. Repetir o verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, na consumação de todas as dispensações. Tudo está concluso no plano salvífico de Cristo, que é essa dispensação das eras, a dispensação da graça. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Agora, essas dispensações, nós sabemos, já falamos aqui, que ela tem os seus períodos, os seus tempos. E essa relação das 7 eras com as 70 semanas de Daniel, que quero trazer hoje, é justamente para nós especificarmos e entender um pouco mais detalhadamente esse assunto. Agora, quando nós falamos das 70 semanas de Daniel, nós estamos falando dessas dispensações melhor dizendo, incluindo Israel e seu modo de proceder desde o início da criação da nação até o advento de Jesus Cristo. Agora, as 70 semanas de Daniel, nós começamos lá no reino do Império Babilônico, no século 606 a.C., e viemos raciocinando, colocando
as dispensações em seu devido tempo, até vamos dizer assim, a manifestação de Deus em carne. Agora, nós temos dentro do plano das 70 semanas de Daniel, o tempo dos gentios, que é a organização política, é o domínio político, é o tempo político e a plenitude dos gentios, que é a dispensação da graça. Como acabamos de ler em Efésios capítulo 1, verso 7. É a dispensação da graça, plenitude dos gentios, a consumação dos tempos. Agora, nos tempos dos gentios, nós tivemos lá o domínio político dos impérios, aquilo que nós falamos aqui. Império Babilônico, sobre o rei Nabucodonosor, é o Império Medo-Persa, sobre o rei Dário, o Império Grego, sob o domínio do rei Alexandre, e o Império Romano. Então, esse é o tempo dos gentios. Agora, a plenitude dos gentios, como eu disse, as 7 eras da dispensação da graça. Agora, no ano 606 a.C., foi quando Israel foi levado cativo ao rei da Babilônia, sobre o rei Nabucodonosor, né? Foram 70 anos, foi de 606 a 538 a.C. Agora, como assim 606 a 538? Porque o calendário cristão, antes de Cristo, é de ordem decrescente. De lá de cima, vem decrescendo até chegar ao ano 1. Então, nós temos 606, a época do apogeu do Império Babilônico. Israel foi levado cativo. Se nós lermos o livro de Daniel, nós entendemos a história desde o início, que nós estamos falando aqui sobre as 70 semanas de Daniel. O livro de Daniel, ele veio esclarecer de uma forma muito ampla sobre esta passagem de Israel. E também o irmão Branham esclarece, ele vem revelar todas as situações, todas as circunstâncias que envolvem este plano, nesse tempo, de Deus tratando com Israel. Agora, depois dos 70 anos, Israel volta, e no ano 538 a.C., a 445, Israel volta com o propósito da reconstrução do templo, a edificação de Jerusalém, a construção das ruas, das praças, tranqueiras, muros e portas, que é um período de 7 semanas, que se conclui em 49 anos. Esse é o período de 49 anos. Agora, de 445 a.C. a 4 a.C., foram 434 anos, que corresponde a 62 semanas. Este é o tempo dos gentios, é a manifestação daqueles impérios que eu disse a vocês. E depois de 4 a.C. a 26 depois de Cristo é um tempo do silêncio. De 26 depois de Cristo, aí é a manifestação de Deus através do seu Filho Jesus. De 26 depois de Cristo a 30 é a primeira metade da 70ª semana, 70 semanas de Daniel, o ministério de Jesus. Agora, a conclusão das 69 semanas, ela se dá com o cumprimento das 69, ela se dá com o batismo de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 3, verso 13 a 15, lá está escrito: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo:
eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A partir daquela hora, Jesus passou a ser um homem, Jesus o Cristo, quer dizer, o ungido. O Espírito Santo em forma de pomba veio ali, e a partir daquele momento, ele se tornou o próprio Espírito do Pai, Deus materializando naquele corpo, com o propósito que nós conhecemos de sua existência na terra. E a partir daquele momento, não era mais o Jesus, era Jesus o Cristo, o ungido. Agora, em Atos capítulo 2, verso 36, está escrito: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. Então, a partir deste momento, Jesus começou o seu ministério. Começou a manifestação do próprio Deus, do próprio Pai, do próprio Deus em carne. Agora, Jesus não começou o ministério para os gentios. Jesus iniciou seu ministério dando início à primeira parte da última semana, como nós acabamos de dizer. Os 3 anos e meio do ministério dele. A partir da sua unção, o Espírito Santo que desceu a ele, concluiu a 69ª, 69 semanas. Dali o seu ministério dá início à primeira parte da 70ª semana. Seu ministério não foi para nós, os gentios. Jesus veio para tratar com o seu povo, com os judeus. Ele estava em cumprimento às 70 semanas de Daniel. O propósito daquele tempo era para tratar com o seu povo. São Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. Está escrito: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o propósito do ministério de Jesus não foi para nós, os gentios, foi para os judeus. No entanto, o ministério de Jesus, o próprio Deus em carne, o Messias, que haveria de vir, as profecias de Isaías, eles estavam aguardando o Messias, mas o rejeitaram. Por quê? Porque eles aguardavam o Messias dentro de um âmbito social privilegiado. E ele veio escondido no mistério da simplicidade. Por isso eles não reconheceram. A simplicidade é um mistério de Deus, é uma característica, é um caráter de Deus. E os judeus não aceitaram o Messias pela sua característica de simplicidade. Eles o rejeitaram. E foi crucificado.
Foi rejeitado pelos religiosos de então e o consideraram príncipe dos demônios. Foi considerado príncipe dos demônios. E da mesma forma que essa característica dessa rejeição, que nós estudamos sobre a linhagem, esta linhagem, ela rejeitou Jesus, embora nós não podemos confundir que essa linhagem, nós não estamos falando propriamente de Israel, mas trazendo para nossos dias, os religiosos de então, eles têm rejeitado também o ministério de Jesus nos últimos dias. Por quê? Primeiro, pela revelação da palavra, pela redenção, pelo plano, pela predestinação e eleição. É quem Deus chama, não é o homem que vai a Deus, é Deus que requer o homem. Começando por aí. Mas os religiosos de então, eles rejeitam Jesus, rejeitam a mensagem da última hora, Deus em carne na igreja, melhor dizendo, Deus em espírito, a terceira dispensação de Deus como existência, o Espírito Santo na igreja, nessa dispensação que nós estamos vivendo. Nas 7 eras que nós temos ali, Paulo, com a era de Éfeso, Irineu com Esmirna, Martim com Pérgamo, Columba com Tiatira, Lutero com Sardes, Wesley com Filadélfia e William Marion Branham com a dispensação, com a conclusão, com a revelação da mensagem dos últimos dias que nós estamos vivendo, mas ela é rejeitada pelo sistema religioso. E consideram-a como demônio. O sistema religioso considera essa mensagem como uma heresia, uma coisa vinda do maligno. Agora, se você analisar isso, refletir o que aconteceu com Jesus lá com seu povo, com Israel, é o mesmo que acontece hoje. Agora, em Atos capítulo 4 está escrito: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome há. Aqui nós estamos falando de nome, não nomes. O sistema religioso fatiou Deus em 3 pessoas. Dividiu o Deus poderoso, que se manifesta em 3 dispensações ou manifestações, como disse o irmão Jorge, sábado passado. Deus, o Jeová, o Pai, o Criador de toda a criação nesse mundo, é o Deus sobre nós. Jesus Cristo, Deus conosco. E agora nessa dispensação das eras, na dispensação da graça, com toda a conclusão do plano salvífico, Deus em nós, Deus manifestado em você, Deus manifestado em cada um de você. Este é um mistério que o mundo não entende. Jesus foi sentenciado à morte e ao ser crucificado, cumpriu-se a metade da última semana. Nós falamos que ele começou a 70ª ou 70, o início da primeira metade, com seu ministério. Foi sentenciado à morte, cumpriu-se a metade da última semana, 3 anos e meio do ministério de Jesus. Ele foi crucificado e foi levado a um estado de morte. Mas ao 3º dia ressuscitou dentre os mortos
e após sua ressurreição, em Mateus capítulo 28, verso 19, ordenou aos discípulos a pregar o evangelho a todas as nações. Todas as nações. Mudou, né, irmão Jorge? Porque antes era só Moisés. Melhor, só Israel. Muito obrigado. Eu confundo às vezes a fonética Moisés e Israel. Mas antes era só Israel. Neste momento, após essa ordem dos discípulos, é deflagrada a oportunidade da salvação para os gentios, para nós. Isto é de interesse? Isso lhe interessa, essa escritura? Para mim é muito interesse. Agora, e é nesse momento que se abre um parêntese, um espaço entre a primeira metade e a última metade. Quer dizer, 3 anos e meio. Veio a crucificação, a ressurreição. Aí Deus direciona para a sua noiva, os gentios. Porque, falando de linhagem, gentios não tem nada a ver com a linhagem de Abraão. Nossa linhagem é do filho de Abraão, mas com um propósito adverso de Deus, que é Agar. Os gentios é daquela linhagem. Mas pelo plano de redenção, através das dispensações, Deus em seu plano teve um propósito de ter uma noiva para com ele. E essa noiva era a noiva gentia. Ele foi rejeitado. E é neste momento, quero repetir aqui, para que fique bem claro. Após essa ordenança aos discípulos para pregar o evangelho a todas as nações, se abre um parêntese, um espaço entre a primeira e a última metade da 70ª semana, denominada plenitude dos gentios, ou 7 eras da igreja, tanto uma coisa quanto outra. Aqui é aonde nós estamos, as 7 eras da igreja. Nós estamos na última dispensação, na última era, que é a era de Laodiceia. Agora, em Zacarias capítulo 4 está escrito: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. 7 olhos. O que é 7 olhos, irmão? Os 7 mensageiros. Irmão Jorge, minha cabeça falha, tem hora, até no nome das pessoas. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. A era da igreja de Éfeso, está escrito. O Brando diz, as 7 eras as quais João escreveu, ele falando da posição geográfica das cidades, porque essas cidades são da Ásia. Todas essas eras aqui são especificamente o nome das cidades ali naquela região. E a característica do povo daquela cidade corresponde à característica de cada era que nós vivemos, de Éfeso a Laodiceia. As 7 igrejas às quais João escreveu ficam na Ásia Menor e são todas as igrejas gentias. Ele não fala a igreja de Jerusalém, que era na sua maior parte judia, com talvez apenas alguns gentios nela. A razão é que Deus voltara-se dos judeus para os gentios. Assim, o conjunto das eras da igreja é Deus tratando com os gentios. Agora, nós ouvimos, eu ouço isso desde criança. Os pastores sempre falam, nos ensinam, nós temos ensinamento, mas parece que cada vez que a gente fala e menciona, entra em meditação, parece que é um assunto novo. É um assunto novo. Assim,
O conjunto das eras da igreja é Deus tratando com os gentios, e assim chamando uma noiva gentia para si mesmo. Isso faz das eras da igreja e da plenitude dos gentios a mesma e única coisa. Eu acabei de dizer ali. Eu gosto sempre de colocar o irmão Brana concluindo, porque aí não tem dúvida, né, irmão? Agora, continuando aqui no subtítulo, Jesus, seu mensageiro e igreja, para concluir nossa participação hoje, o irmão Brana disse: isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Este é aquele de quem é dito, 2 pontos. Este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Eis aí, ele é o único Senhor, Deus Todo-Poderoso, e fora dele não há outro. Não há outro Deus fora dele. Ali está o Salvador, andando em meio das igrejas através das 7 eras. Na terceira dispensação, o Espírito Santo. Hoje é o próprio Deus andando na igreja, através de quem? Através de você. Através de nós. Amém? Eu me perco um pouco às vezes. Agora você se dará conta, ou melhor dizendo, ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. O que ele fez uma vez, ainda o está fazendo e continuará fazendo. Agora, você se dará conta de que Jesus anda sozinho em meio de suas igrejas. Jesus anda sozinho em meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com ele. Nem tampouco pode havê-lo, porque ele somente quem operou sua salvação, e havendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Ele é seu Senhor e Mestre. Ele dá a ele toda a glória, e essa glória ele não a repartirá com outro. Com ele não há nenhum papa, não existe nenhum arcebispo. Maria, a mãe do seu corpo terrestre, não está com ele. Quanto a ele, não se trata do caso de alguém que fala e logo se volta a um lado para um pai, porque ele é o pai. Tampouco volta ao lado para dar ordens a um Espírito Santo, porque ele é Deus. Espírito eterno. E é a sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando-lhe vida. E sem ele não haveria vida. A salvação é do Senhor. Não havia ninguém com ele quando pisou o furor da ira do forno de fogo. Não foi outro senão ele, quem foi pendurado na cruz e derramou seu sangue. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos casados com ele e não com outro. Não com outro. Nós não pertencemos à igreja. Nós pertencemos a ele. Sua palavra é lei. Credos, dogmas, leis privadas e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Claro, nós entendemos o que o irmão Bruno está falando aqui. Claro que leis, constituições têm efeito como humano. Mas até onde Deus estabelece o limite. Que nós vivemos na dimensão humana.
em uma sociedade. O próprio Mombrana nos fala que nos orienta, que nós temos que estar sujeitos às leis, porque é uma questão de probidade, de ética, de boa fé. O cristão, ele não tem que expor só razões espirituais. Ele vive aqui nessa dimensão humana, nesse corpo, e esse corpo também tem que corresponder, porque aquele destaque que o pastor Joaquim falou naquela pregação sobre o corpo terrestre, terreno e glorificado. A justificação do caráter do corpo glorificado é o corpo terrestre. Então nós temos que manifestar esse entendimento aqui. Agora, sim, é Ele, Jesus, quem anda sozinho em meio das igrejas. Ele é Deus nela, operando o querer e o efetuar por sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente uma relação com Deus, e Deus tem somente uma relação com você. Esse é Jesus, e só Jesus. Ali está Ele com as 7 estrelas em sua destra. A mão ou braço direito significa o poder e a autoridade de Deus. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmos 44, verso 3. Naquela mão direita de poder, as 7 estrelas, as quais, segundo Apocalipse 1, verso 20, são os 7 mensageiros da igreja. Isso que significa que o próprio poder e autoridade de Deus está sustentando a seus mensageiros em cada era. Eles saem no fogo e no poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas porque refletem a luz. A luz que refletem é luz, ou melhor, é sua luz. Sua com S maiúsculo. A luz de Deus. Não tem luz de si mesmo. O irmão Brana, ele manifestou seu ministério de si mesmo? Ele é tão enfático, tão claro, chega, até parece ser um complexo de inferioridade dele. Porque ele nunca colocou a pessoa dele, mas é isso mesmo. Porque é Deus trabalhando através da pessoa do profeta. Ele era uma pessoa humana como qualquer um de nós. Mas o ministério direcionado à pessoa dele era o próprio Deus falando em pessoa. Então está aqui. Deixa eu achar aqui agora onde eu estava. A luz que refletem é sua luz, não tem luz em si mesmo. Eles não acendem seu próprio fogo para que os homens andem à luz de seu fulgor. Isaías 50, verso 11. É noite, porque então é quando saem as estrelas. Nessa devastidão de escuridão que nós estamos vivendo. Sistema religioso com maior... Não tem não conseguem enxergar a mão se passar assim em relação à Bíblia, voltados aos interesses carnais. Mas Deus traz o mensageiro. Nós aprendemos no sábado passado, cada junção da dispensação, Deus traz um milagre, através da mensagem de junção do tempo. A onipotência de Deus, nessa escuridão que estamos passando nesse período, escuridão moral, religiosa, escuridão política, corrupções,
Mas Deus, em sua essência, se manifesta através de um mensageiro desta era, William Marion Branham, que veio restaurar a fé apostólica, veio tirar a máscara do diabo. Como eu disse aqui, o diabo não gosta de nenhum livro desta Bíblia, mas o de Gênesis, o de Apocalipse, ele odeia. Porque Gênesis mostra a sua origem. E Apocalipse fala do seu fim. Agora, mas, então é só ler, ué. Pegar o livro de Gênesis e ler. Não precisa. Mas é que o mundo religioso faz. Eles leem, mas não entendem. Mas Deus, no final de tudo isso, traz uma mensagem de restauração para tirar a máscara de Gênesis e mostrar sua origem. A origem da falsa vinha. A origem da semente da serpente. Como eu disse aqui, aquela fábula que eles colocam ali, que não vou repetir, vocês já sabem, para tentar, o diabo tentar enganar a verdade, porque se aquilo ali for revelado, aí revela tudo. Aí, mas não é o propósito de Deus, é para quem Ele chama através desse mensageiro. Então, este ministério veio tirar a máscara, veio mostrar para a sua noiva, veio mostrar para a noiva de Cristo, dentro do seu plano de redenção, o que é a origem da falsa vinha. Por isso ele não gosta. Ele não gosta desses dois livros. Estes 7 mensageiros estão dando a conhecer a Deus ao povo. Estes 7 mensageiros estão dando a conhecer a Deus ao povo. Aqueles que o receberam, recebem a quem os enviou. João 13:20. Eles falam e operam de acordo com a sua autoridade. Ele os sustenta com todo o poder da divindade. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Só uma observação, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não títulos. Pai não é nome, Filho também não é nome. Espírito Santo não é nome. Isso aqui são as 3 dispensações e manifestações de Deus em seu devido tempo. Que fique bem claro. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui o irmão Branham escreve, entre parênteses, consumação das eras. Mateus 28, 18 a 20. Assim sendo, ei-los aí, cheios do Espírito Santo e de fé, inflamados com o fogo de Deus, mostrando a palavra de verdade, e ali está ele sustentando-os. E note isso, nenhum crente de qualquer era tem tido razão de clamar em seu coração: se eu pudesse ter vivido ali na primeira era, quando os apóstolos foram enviados. Não há necessidade de olhar para trás. Nós estamos vivendo a manifestação de Deus para os nossos dias. Nós não temos que olhar para os ancestrais, para as eras passadas. Olhe para cima. Ei-lo, aquele que é o mesmo para agora, caminhando através de todas as eras da igreja. Ei-lo, aquele que é o mesmo ontem,
hoje e para sempre, e não muda nem em sua essência, nem em seus modos. Onde 2 ou 3 estão congregados em seu nome, ali está Ele, com Ele no meio deles. É o que Ele está fazendo conosco aqui. Nós estamos aqui em 5. 2 a mais. Graças a Deus. Ele está ali em meio deles como espectador complacente, ou como anjo inspecionador, mas está ali expressando o que ele é. A vida, sustentador e doador de todas as boas dádivas à igreja. Aleluia! Aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quão significativas são essas palavras quando vistas à luz da Escritura, a qual descreve a Ele como Cristo, que é nossa vida. Porque Cristo, em verdade, é a vida da igreja. É a consumação. É a dispensação da plenitude das eras. Cristo. Nós estudamos sábado passado. Ela não tem uma outra vida. Sem ele, ela é somente uma sociedade religiosa. Eu acho que eu passei para frente aqui. Deixa eu voltar aqui para pegar certinho. Aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quão significativas são essas palavras quando vistos à luz da Escritura, a qual descreve a ele como Cristo, que é nossa vida. Porque Cristo, em verdade, é a vida da igreja. Ela não tem nenhuma outra vida. Sem ele, ela é somente uma sociedade religiosa. Um clube. Uma reunião de pessoas sem objetivo nem sentido. É que eu acabei de falar agora. Qual o objetivo das reuniões, dos cultos do sistema religioso de hoje? Sentido social. Deus operando na sociedade, através da prosperidade. Se fala em prosperidade. Prosperidade, agora, claro que Deus nos abençoa, Deus nos dá as coisas, Deus prospera seus filhos, mas primeiro buscai as coisas de Deus, e as outras vos serão acrescentadas. Mas o mundo de hoje está em torno de si, em torno do seu umbigo. Relações sociais, cultos hoje está mais por um sentido social, de que buscar o próprio Deus, que dirigir um propósito de ascensão a Deus para o rapto, arrebatamento. Este é o propósito da noiva de Deus, é o propósito da semente original, ela está atrás de uma ascensão de arrebatamento. Ascensão aos céus. Agora, será que o mundo religioso está preocupado com céus? Ou em ficar por aqui mesmo, organizar as coisas? Unir as divergências? Unir todo o sistema religioso? Voltar à origem? O cão que volta ao vômito? Estão assim os sistemas hoje, as igrejas, voltando o que elas protestaram através do Concílio Mundial das Igrejas. Nós ouvimos o pastor pregando aqui domingo passado, muito bem explanado. Quer dizer, o propósito é um paradoxo. Assim, ela é somente uma sociedade religiosa, um clube, uma reunião de pessoas sem objetivos nem sentido. Assim como um cadáver, do mesmo modo da igreja. Assim como um cadáver, do mesmo modo da igreja. Não importa o que seus programas e esforços benévolos possam produzir, sem Cristo também é um cadáver.
porém com ele em seu meio, com ele em seu meio, com ele motivando ela chega a ser ante a admiração de todos. Vocês estão entendendo, né? Não tem motivação, não tem admiração, estão preocupados com outras coisas. Seu corpo, a plenitude dele que enche tudo em todos. Seu corpo, a plenitude dele que enche tudo em todos. E é nisto que estamos confiados. Amém? Nós estamos neste propósito, crendo que fomos redimidos por este plano de redenção, plano salvífico, e estamos aqui para que Deus possa cumprir o seu propósito em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Damos graça. Agora, para concluirmos a segunda parte, nós vamos ouvir um hino, para descansarmos um pouco o raciocínio. Vamos ouvir um hino, logo após nós estaremos ouvindo o evangelista, irmão Jorge Alexandre, que ele vai trazer uma palavra muito abençoada para nós, para você que está nos assistindo pela primeira vez na internet. Você será muito bem abençoado, ricamente abençoado, amém? Vamos, irmão Pedro, vamos ouvir Minha Casa, irmão Kellon, Lloyd e Lilian. Vamos lá, irmão. Está bem edificada, pois a rocha está firmada, nada pode lhe abalar. A minha casa sem parede é muito bela, para que através dela tudo eu possa contemplar. A minha casa tem um grandioso teto, porque todo o céu aberto a cobri-la sempre está. E nesta casa não tem sol pra clarear, porque a glória do Deus vivo sempre a iluminará. Minha casa é linda, outra igual não há. Estou ansioso para ir pra lá. Minha casa é a bela Sião, e eu vou lhe dizer: esta casa é muito grande, tem lugar para você. A minha casa é também toda enfeitada, com a árvore da vida e o rio a correr. E nesta casa eu contemplo o Cordeiro e uma multidão de anjos exaltando seu poder. Eu compreendo que estou imaginando, acordada estou sonhando com a divina mansão. Porém, muito em breve, nessa casa vou entrar, com a igreja redimida, a Jesus vou adorar. Minha casa é linda,
Estou ansioso para ir pra lá. Minha casa é a bela Sião, e eu vou lhe dizer: essa casa é muito grande, tem lugar para você. E eu vou lhe dizer: esta casa é muito grande, tem lugar para você. Tem lugar para você. Tem lugar para você. Graças a Deus. Ainda em tempo, irmãos, eu gostaria de fazer uma chamada aqui para o sábado que vem. Nós concluímos a dispensação da graça, Ministério de Jesus, 3 anos e meio. E ela será concluída após o rapto. Após o rapto, 3 anos e meio, para a conclusão das 70 semanas de Daniel. Elias e Moisés, pregando para os judeus. Então, sábado que vem nós estaremos falando sobre isso. Reino milenial, o pós-rapto. E agora nós vamos para a palavra, através do evangelista, irmão Jorge Alexandre. É com o senhor. Obrigado, meu irmão. Uma boa noite para todos. É um grande privilégio, maravilhoso, nós estarmos de volta, né? Se estamos de volta é porque Ele nos permitiu e nos deu essa tão grande oportunidade. E nós vamos aqui na Escritura, no Evangelho segundo São João, capítulo 3. O Evangelho segundo São João, capítulo 3. Naquele encontro de Jesus com Nicodemos. Diz assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele não era pouca coisa, não. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Pai maravilhoso, nós te agradecemos e sabemos que o Senhor, através do Espírito Santo, vivifica a tua palavra, Senhor. Foram escritas nos dias passados, mas como diz o teu profeta, qualquer um pode abrir esta Bíblia, qualquer um pode ler as Escrituras, mas somente o Espírito pode vivificar. E é isso que pedimos nesta noite, com humildade, com o perdão de nossos pecados, para que o Senhor vivifique a tua palavra em nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, vamos tomar aqui este pequeno período, estes minutos que temos, para falar um pouco sobre nascer de novo. Porque nascer de novo é uma instrução, né? O irmão Brana diz que foi a primeira doutrina que o Senhor Jesus Cristo pregou. Ele pregou para esse príncipe dos judeus, chamado Nicodemos. E aqui nós podemos ver que no verso 3, quando Jesus responde a primeira vez para ele, disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então já fica assim, sem o novo nascimento não tem como ver. Ver como? Com os olhos espirituais, ver aquilo através da fé. E na segunda resposta, depois que Nicodemos ficou assim, ele ficou meio encabulado, falou: mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? Ele vai voltar para o ventre de sua mãe? Jesus respondeu para ele: não, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, o batismo, ser batizado, não pode entrar no reino de Deus. Então, sem o novo nascimento não pode ver, sem o novo nascimento não entra no reino de Deus, segundo as palavras, as instruções do nosso Mestre, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Nós somos a família. Este hino foi muito próprio, os nossos irmãos cantando. Nossa casa linda, e há lugar para você. Casa do Pai sempre tem lugar, irmão. Sempre tem lugar, ainda que nós casamos, ainda que nós constituímos a nossa família, mas sempre a casa do Pai continua sendo a nossa casa. Quando nós chegamos na casa do nosso Pai, humanamente falando, né, biologicamente falando, nosso Pai de sangue, aquele que nos gerou de uma forma natural, ali nós só batemos na porta, tocamos a campainha se tiver trancada. Mas se não tiver trancada, você não vai bater campainha. Essa casa é sua. Você vai pedir lá, bater lá, chamar na campainha para sua mãe abrir? Você já chega e entra, porque a casa é sua, a casa do Pai. Você pertence àquela família. Você nasceu, você foi gerado através daquele Pai. Você foi criado ali naquele aconchego daquela família. Então aquela casa é sua. Assim é o céu. Assim esta casa no céu está reservada para nós, aquela mesa de quilômetros e quilômetros, a qual nós vamos nos assentar para fazer a refeição. Oh, mas que dia será aquele? Como é bom você chegar na sua casa, se assentar com a sua família, se assentar com seus filhos, se assentar ali com sua esposa e fazer uma refeição naquela hora agradável, aonde todos estão se alimentando, e você olhar e dizer: essa é minha família. Esta é minha esposa, estes são meus filhos que fazem parte de mim e eu faço parte deles. Então aí nós já começamos a ver realmente o que se trata de ser da família de Deus. Porque então, aí Jesus falou isso aqui para Nicodemos e nós vamos aqui para Efésios capítulo 2, verso 18. Uma escritura bastante conhecida. Diz assim, Efésios capítulo 2, verso 18. Assim que já não sois estrangeiros, não é estrangeiro, não é estranho, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família
de Deus. Então, nós temos que entender, irmãos amados, preciosos, que estamos agora neste trabalho, neste culto, nessa programação, seja da forma que nós desejamos, né, falar que este acontecimento é aqui, que nós somos uma família. E nesta família, o nosso Pai Celestial, de acordo com que nós já lemos também sábado passado, não vou repetir, só vou citar para os irmãos, no Evangelho segundo São João, capítulo 14, Jesus ali enfatiza para os seus discípulos, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, quer dizer, ele estava falando que não deixaria esta família de Deus órfã, sem pai. Agora nós vamos, irmãos, aqui na mensagem, neste compêndio das eras, na era de Esmirna, aqui na página 129, o profeta está dizendo assim: eleição ou a escolha de Deus. Eleição é a escolha de Deus. Deus, na sua onisciência, no seu conhecimento prévio, Ele já conhece os seus filhos desde o princípio. Ele já conhece a população do céu. Nós somos todos contados diante de Deus. Não vai se perder nenhum dos filhos de Deus. Não, não. Ele disse que ninguém pode os arrebatar de sua mão, tomar. Não. Eleito, escolhido, predestinado. Sendo escolhido, elegido antes da fundação do mundo. Eleição mostra de onde viemos, dos pensamentos eternos de Deus. Predestinação mostra para onde vamos. Ele nos escolheu para sermos filhos dele, pertencer à família dele, ser partes, carregar características, porque todo filho carrega característica do pai. Então nós estamos aqui nesta terra agora, carregando características do nosso Pai Celestial, porque se nós nascemos de novo, através da graça, do poder de Deus, vamos ler mais uma escritura, irmãos. Vamos aqui agora a 1 Pedro, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nós nascemos na família de Deus, nós pertencemos a esta família, não porque nós sejamos bons, não porque nós somos grandes pessoas, não. O interessante de um pai, irmãos, falando na parte terrena, é que um pai pode ter vários filhos. Um pode ser picolezeiro, o outro pode ser pedreiro, o outro pode ser engenheiro, o outro pode ser médico. Aí vai pôr nas especialidades, irmão Antônio. Mas na hora lá do almoço, na hora da festa lá, o pai, irmãos, aleluia, o pai conhece eles somente como filhos. O pai não vai falar assim: não, fulano, você vem pôr comida primeiro, porque você é médico, você é melhor do que os outros. Não, fulano, você espera, porque você é picolezeiro, aí você tem que esperar o seu irmão fulano. Não. Aleluia. Isso dá uma gratidão, irmãos, de saber que o nosso Pai Celestial não faz esse tipo de separação, de distinção a nosso respeito. Quando Ele nos olha através do sangue, do sacrifício perfeito, e todos nós estamos no mesmo nível. Oh, mas que coisa maravilhosa, meu Deus,
que privilégio! Que segundo a sua grande misericórdia, olha aqui para vocês verem, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então vamos aqui, na era de Esmirna, na página 109. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Coisa maravilhosa quando você chega a uma conclusão. Assim como Logos, entre parênteses, Deus, eterno, foi manifesto no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne. E por isso ganhou o título de filho. Assim também nós, eternos, preste bem atenção. Assim também nós, eternos em seus pensamentos. Olha aqui, irmãos. Que coisa maravilhosa. Isso aqui tem que ser lido devagar. Assim também nós, eternos, filhos, que já estavam lá nos seus pensamentos. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez, na nossa era, no nosso tempo, na nossa dispensação, na hora que Deus falou agora, esse filho aqui sai, mas eu gero outro. Nessa era aqui, na era de Éfeso, eu vou ter tantos filhos. Na era de Esmirna, eu vou ter tantos. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em cada era, ele já sabia quantos filhos ele teria nas suas respectivas eras. Aleluia, isso é maravilhoso. Saber que todos nós estamos dentro desta família, deste novo nascimento através da palavra, viu, irmãos? A palavra que nós cremos é que nos gerou, que fez de nós aquilo que nós somos. Se nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, é porque isso estava em nós. Deus já colocou isso em nós, que nós teríamos a revelação de São Mateus 28, verso 19. Isso é maravilhoso. Deus se fez conhecido, Deus se faz conhecido aos seus. O pai, ele confia, ele gosta de chamar os seus filhos e dizer as coisas abertamente para ele. Chama o filho, confia determinadas coisas a ele, fala, meu filho, nisso aqui eu vou confiar em você. Foi o que ele fez a mim. Ele me chamou e disse, naquele ali eu vou confiar uma porção. Ele vai fazer assim, assim, assim. Aí ele te chamou, irmão, ele te chamou, irmã, e em você ele confiou uma parte, porque você é um filho dele. E você sabe o que ele mais deseja de nós? É que nós não venhamos decepcioná-lo. Porque uma das coisas que mais contraria um pai terreno é quando ele confia determinada coisa no filho e aquele filho vem fazer ao contrário e decepcioná-lo. Isso é ruim. Deus também decepciona. O Mombrana diz que quando Adão e Eva erraram lá no Éden, que eles foram saindo, que as suas vestes estavam gotejando sangue, o Mombrana diz que ele chorou. Foi expressão do Mombrana. Ele disse, quando ele viu eles saindo com aquelas vestes salpicantes de sangue, ele chorou
porque eles o haviam desobedecido. E a desobediência sempre traz resultados ruins. Às vezes, um filho começa a pensar que o pai gosta de outro irmão mais do que ele, mas não é. É porque se ele prestar atenção, ele vai ver que aquele filho que ele está pensando que o pai dele gosta mais do que dele, ele está cumprindo mais, ele está dedicando mais ao pai. Porque eu creio que se ele deixar de olhar dessa forma, se você parar de olhar dessa forma e começar a tentar cumprir as suas responsabilidades na sua família natural, esse negócio do meu pai gostar mais do irmão do que do outro, não, isso não existe. E Deus também é assim, ele não tem esse negócio de gostar mais de um do que do outro, não. É porque ele passou responsabilidades para nós e nós devemos, cada um, cumprir com nossas responsabilidades e ser feliz. Ah, se meu Pai Celestial confiou isso ao meu irmão, amém. Se o Pai Celestial confiou isso àquele outro irmão, amém. O importante é que eu faço parte da família. Eterno foi manifesto no Filho e em Jesus. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade, aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne. E por isso ganhou o título de Filho, assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez, nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos de Deus, agora manifestos na carne, eu e você, são os filhos de Deus, assim como somos chamados. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento, não é quando nós nascemos de novo que nós nos tornamos semente de Deus, não. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente dele. Através da fé, ele diz para Abraão, a tua semente será como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Oh, maravilha! Nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente e, portanto, renascemos, porque somente os... Tem uma classe, irmãos. Tem uma classe de pessoas exclusivo em cada era, principalmente agora na era de Laodiceia, a qual nós estamos. Tem uma classe de pessoas a qual o profeta está dizendo aqui, ó, somente os eleitos, aqueles que ele conheceu antes da fundação do mundo. Agora você, meu irmão, que nos assiste pela primeira vez, se você nunca viu pregar sobre predestinação, se você nunca ouviu pregar sobre o assunto eleição, leia a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, pede para Jesus dar luz sobre esse assunto, sobre eleição e predestinação, porque eleição e predestinação está dentro do Evangelho segundo São João, capítulo 3. Somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. Não que não é semente. É porque éramos semente. No que não é semente,
não há nada para vivificar. Só vivifica a palavra em quem é semente, na quem ele escolheu para ser seu filho. Semente quer dizer linhagem. Eu posso dizer, meus filhos são minha semente, porque eles saíram de mim. Eles saíram de mim, eles são minha semente. Então, por isso que o irmão Brano usou esse termo, este linguajar tão simples. Irmão e irmã, para finalizar este assunto, eu gostaria de dizer para você isso nesta noite. Creia de todo o seu coração. Jamais deixe o diabo querer te mostrar ao contrário, porque ele nunca conseguirá. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo, porque a semente da palavra original estava em você. Você perambulou, você andou errante, andou de igreja em igreja, andou no mundo, mas o dia que você ouviu a voz do Pai Celestial, a voz do Pai original, daquele que faz parte de você, e você faz parte dele, você sentiu diferente, porque um filho obediente, um filho original, que sai dos lombos daquele Pai verdadeiro, quando ele ouve a voz daquele Pai, ele sendo um filho genuíno, a voz daquele Pai é aprazível para aquele filho. E aqui estamos nós, filhos de Deus, gerados através da palavra de bondade, da palavra de misericórdia, que saiu e tem saído dos lábios de Jesus Cristo. E Deus comissionou cada um destes mensageiros, principalmente o William Brana, para chamar, para reunir todos os filhos da era de Laodiceia, pertencentes à família de Deus, o corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. É um prazer, é maravilhoso saber que somos irmãos legítimos. Nós somos da mesma linhagem. O irmão Brano usou a linguagem, nós temos o pedigree de Deus, somos reais. O pedigree mostra a originalidade da raça. Então o irmão Brana pegou aquilo e disse, nós temos o pedigree de Deus, temos a palavra original para sempre nos alimentar. Quando nós nos reunimos na casa do Pai e nos alimentamos com a comida saborosa da mãe, aquela hora tão agradável, quando você for para a casa de Deus, saiba, estou indo para a casa de meu Pai alimentar-me da palavra, do pão do céu. Aleluia! Isso é maravilhoso. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Fomos abençoados mais uma vez. Amém? Deus continue te abençoando, irmão, te dando essa graça. Amém? Nós vamos agora para as pessoas da audiência que está em conexão conosco. Aqui em Porá está a irmã Marcela e família, esposa do irmão Jorge, irmão João e família, irmã Sônia Oliveira e família, irmã Marina Tavares, irmão Adeilson e família, irmã Beatriz Moraes. Em Cachoeira de Goiás nós temos o irmão José Antônio e família. Em Rio Verde, o irmão Cláudio e família. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Agora nós temos um recado do pastor para amanhã. Um recado para a Cachoeira de Goiás.
pastor avisa que amanhã, dia 6, haverá culto em Cachoeira de Goiás, às 9 horas. Às 9 horas da manhã. Então vocês já estão sabendo, ele estará aí para o culto, às 9 horas da manhã. E nós temos um recadinho aqui do irmão Pedro também, é o nosso técnico, juntamente com o Mateus, os responsáveis pela transmissão. Irmão Pedro pede para que os irmãos adicionem o número, anota aí, 64 99297 8537. Repetindo, 64 99297 8537. Esse número é para que os irmãos recebam notificações de atividades diversas do canal da igreja. Quem quiser receber, mandar um oi para que ele possa adicionar. Então você se manifesta daí, adiciona, que ele vai adicionar aqui na lista. E o número está na tela, né, irmão Pedro? Está na tela, isso, está aí. Para concluirmos esse culto abençoado de hoje, nós vamos ouvir mais um hino para nosso elevo espiritual, né? Senhor Deus, agradecemos mais uma vez, Senhor, por o Senhor fazer parte do nosso propósito, estar aqui, cultuando a Ti, e o Senhor correspondendo. Sabemos que se há um fundo que clama, é porque há outro que responde. E o Senhor sempre tem correspondido às nossas necessidades, aos nossos anseios. Por isso estamos aqui com um coração de gratidão, ó Deus, grato a Ti por tudo. Senhor Pai bendito, colocamos cada necessitado em Tua presença nesta hora. Que o Senhor possa visitar a cada um, ó Pai, dos Seus filhos. Ou visitar a cada pessoa que está naquela circunstância de aflição, ó Pai. O Senhor é o seu resolucionador, o solucionador dos problemas, ó Pai. Que o Senhor possa visitar aquele leito, ó Pai, agora, que está naquela aflição, ó Pai. O Senhor resplandece, o Senhor coloca todo o equilíbrio em cada circunstância difícil, ó Pai. E nós invocamos Teu nome para esta hora, Senhor. Que o Senhor esteja sobre cada um, sobre cada necessidade, Senhor, de Teus filhos. Colocamos o ministério, Senhor, do local, o ministério aqui do pastor, que o Senhor possa, Senhor, guiá-lo, que o Senhor possa resplandecer a luz, Senhor, no nosso caminho, porque é através dele que nós somos guiados, ó Pai. Que o Senhor possa dar saúde a ele e sua família. Saúde, Senhor, é o que nós precisamos para esse corpo. Que o Senhor dê graça, Senhor, a cada um de Teus filhos. Que o Senhor visite a cada lar, Senhor, nesta hora de Teus filhos. Colocamos nossas vidas e a vida de cada um em Tua presença nesta hora, Pai bendito. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus permitindo, estaremos aqui amanhã, a partir das 19 horas, o culto à noite. E sábado próximo, também, Deus permitindo, estaremos aqui. Mais uma vez, que Deus possa abençoar a cada um. Vamos concluir com o hino, irmão Pedro. Sou filho de Deus, cantado pelo Conjunto de Goiânia. Deus vos abençoe. Filho seu.
impossível pra ti, vou resolver. Misericórdia alcancei, sou filho do Rei. Rei da glória, poderoso, eterno Pai, que me fez filho seu. Maravilhas, riquezas, meu Deus, fez para mim. Fez a terra, o céu, fez o mar, tudo pra mim. Fonte eterna de vida, de amor, com sangue me comprou. Me deu o reino celestial. Nesse Deus tenho fé, tenho amor que me traz poder. Um poder que transforma meu ser, faz-me forte e vencível. De Deus, oh amor de Deus, eu sou feliz, Deus me fez filho seu. Aleluia, aleluia. Aleluias ao Deus que me fez um filho seu.